Vamos prosseguir com o nosso programa Uberaba Espírita, agora com o bloco O Espiritismo Responde. E nós queremos falar para os nossos rádio-ouvintes que a sua participação pode acontecer neste nosso programa, neste bloco, onde você pode formular a pergunta que nós iremos buscar na doutrina espírita a resposta a esta pergunta que você nos faz. Você pode entrar em contato oferecendo as perguntas através do celular, no WhatsApp, pelo 98407-1474 ou através do e-mail uberabaespírita@ameuberaba.org.br. Fica aí o canal, a oportunidade para que você participe. Antes de nós iniciarmos as colocações a algumas perguntas de hoje, gostaríamos de deixar aqui um abraço a todos vocês, mas em especial ao nosso amigo Cid, que frequenta o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que recentemente, após o término de um programa, nos ligou, dizendo da gratidão da oportunidade desse programa. Nosso irmão Cid, na atual encarnação, não tem a visão dos olhos físicos, mas tem uma visão espiritual maravilhosa que busca a oportunidade de conhecer os ensinos de Jesus através da doutrina. E ele nos dizia que tem oportunidade de busca através de audiolivros, através de programas da internet que ele pode estar ouvindo, e que essa oportunidade facilita também que ele e aqueles que têm a mesma situação de aprender e estudar doutrina espírita. Fica aí o nosso abraço ao nosso amigo. E hoje nós vamos então aqui tratar um pouco, buscar no Livro dos Espíritos os nossos comentários para que o Espiritismo possa ser isso que ele tem, a sua principal característica, de nos esclarecermos para a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Nós vamos pegar aqui no sumário do Livro dos Espíritos e registrar aqui para nós entendermos que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Kardec assim o fez e nós temos, através de várias traduções do francês para o português, que algumas colocam de forma diferente. Um coloca como livro primeiro, livro segundo, primeira parte, segunda parte, mas o que importa é nós entendermos que Kardec dividiu esta obra, Livro dos Espíritos, em 4 partes e, posteriormente, em cada parte, ele buscou codificar uma outra obra para explicar, aprofundar as partes que temos no Livro dos Espíritos. Nós sabemos que esta obra é a obra fundamental, é a base da doutrina espírita, que toda a doutrina espírita está contida em O Livro dos Espíritos. E nós vamos buscar um raciocínio para nós refletirmos hoje. Na questão 23, Kardec busca uma pergunta para entender sobre espírito e matéria. Então, são várias perguntas. Nós aqui não vamos fazer um estudo sequencial, mas buscar alguns temas para nossa reflexão. Na pergunta 23, ele pergunta: que é o espírito? E a resposta é o princípio inteligente do universo. Ora, aqui, Kardec está buscando o entendimento entre matéria e espírito, que são os elementos gerais do universo, para que nós entendamos que a matéria, ela existe em vários estados diferentes. Os espíritos já responderam isso para ele antes. E que o espírito, então, sendo o princípio inteligente, Deus os criou e os cria incessantemente. Em outras respostas do Livro dos Espíritos, ele nos mostra que todos nós somos criados por Deus, então, simples e ignorantes, e temos que buscar o nosso aperfeiçoamento espiritual até atingirmos a perfeição. E, para isso,
A doutrina espírita nos mostra que somente a reencarnação nos possibilita alcançar esses objetivos. Bom, diante desses esclarecimentos para a nossa reflexão, nós vamos avançar um pouquinho no Livro dos Espíritos e buscar, na segunda parte, no livro 2º, onde vai falar do mundo espiritual e dos espíritos, uma nova pergunta feita a Kardec sobre a origem e a natureza dos espíritos. Agora, não mais como princípio inteligente, mas pensarmos nos espíritos que já estão no mundo espiritual, Kardec faz a seguinte pergunta, número 76. Que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora o mundo material. Então, aqui, para tratar desse assunto, a resposta dos espíritos continua mostrando que os espíritos são seres inteligentes, mas agora não estando no mundo físico, povoam o mundo espiritual. E Kardec faz um comentário importante. Ele faz essa observação que a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos, e não mais elemento inteligente universal. São duas perguntas distintas com respostas distintas. Isso para nós buscarmos a reflexão da manifestação desses espíritos no mundo corpóreo. Então, um pouco mais para frente, Kardec trata do perispírito e faz a pergunta de novo. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretende alguns, está envolvido numa substância qualquer? No que os espíritos respondem: o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, aqui mostram os espíritos, obviamente essas respostas foram dadas por espíritos superiores, espíritos elevados, que veem essa condição de nós ainda aqui encarnados, estamos ligados a um perispírito nessas condições, grosseira, ainda vaporosa, mas que nós não podemos ver a manifestação desses espíritos no perispírito se não tivermos aquilo que nós vamos ver agora mesmo, que é a mediunidade. Então, Kardec aqui usa a primeira vez a expressão perispírito para designar que o perispírito, então, é aquele que vive em torno do espírito. E é o perispírito que vai propiciar que o espírito manifeste na matéria. Isso tanto nós vamos ver no mundo espiritual, para ele manifestar, seja em qualquer comunicação, ele precisa do seu perispírito, porque sem o perispírito ele não teria como dar as comunicações mediúnicas que nós conhecemos, qualquer uma delas. E nesse mesmo livro 2º, nós vamos ver quando Kardec trata da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos, é a 459. Os espíritos respondem muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que nos dirigem. Algumas traduções vai dizer, de ordinário, são eles que nos dirigem, é o mesmo sentido. Ou seja, os espíritos estão à nossa volta, nos influenciando, trazendo-nos informações, tentando, de alguma maneira, nos influenciarmos. Aí está uma questão que a doutrina espírita
nos chama a atenção para buscarmos a sintonia com os bons espíritos. Porque os espíritos influenciam a mim, ao César, ao Nilson e a todos vocês que estão nos ouvindo, de alguma maneira. Mas qual influência nós vamos ter? De qual categoria de espírito? Inferior ou superior? Vai ser, obviamente, daquele que nós estamos buscando sintonia. Então, quando nos é advertido para que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, procurar trabalhar no bem, procurar a sintonia com os espíritos superiores, está claro e óbvio entendido nessa questão, porque assim nós estaremos recebendo influências, orientações, vibrações, sugestões de espíritos dentro desta categoria do bem. E ao contrário, se nós não estivermos atentos a essas advertências, as influências que nós estaremos recebendo serão dos espíritos inferiores, aqueles que buscam, ainda mesmo desligado do corpo físico, mas buscam as sensações, as vibrações materiais, as vibrações, os vícios, as paixões que o mundo físico pode oferecer. Então não é porque desligou-se do corpo físico que o espírito elevou-se, se desprendeu, não tem mais influência da matéria. Tem e vai buscar saciar esses seus vícios através dos encarnados, como nós que estamos aqui. Orai e vigiai, já recomendou-nos Jesus. E a doutrina mostra para nós, de uma forma mais clara, como nós precisamos nos vigiarmos. Dessa segunda parte de O Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita, Kardec depois então trabalhou o Livro dos Médiuns, livro esse que aprofunda e explica para nós também todo esse intercâmbio. Primeiro nessa obra, também lá no índice, ele divide em duas partes o Livro dos Médiuns, onde trata na primeira parte das noções preliminares para entendermos, veja como Kardec não perdeu a oportunidade de construir, organizar o ensinamento, mas buscando primeiro raciocínio, no primeiro capítulo dessa primeira parte, se existem os espíritos, né? Se há espíritos, e depois desenvolve sobre os fenômenos, o maravilhoso, sobrenatural, os métodos que ele aqui apresenta, para depois entrar na segunda parte, onde vai tratar das manifestações espíritas. E aí sim, agora aqui ele vai falar da ação dos espíritos sobre a matéria, das manifestações físicas e das manifestações inteligentes. Então aqui quando ele trata das manifestações espíritas, ele começa então trazendo-nos um raciocínio, depois de levar-nos à compreensão de uma lógica que há os espíritos, que eles existem e podem interferir no nosso meio, ele então trata dizendo para nós que aí passa, a partir desse momento, nós vamos entender que o fenômeno das manifestações não pode ocorrer sem a ação do espírito sobre a matéria. Então os espíritos provocam, os espíritos atuam sobre a matéria e sem a atuação dos espíritos não haveria essa manifestação. E traz também o raciocínio para nós então que ao desencarnar, deixar o corpo físico, o espírito simplesmente deixou um dos elementos, porque aqui ele mostra para nós que os homens são formados de 3 elementos. Espírito, que é o ser etéreo, que é o ser eterno. O corpo físico, que é grosseiro, que é transitório. E o perispírito, que nós vimos lá no Livro dos Espíritos, a sua explicação. Esse perispírito, então, é semimaterial. Ele não é matéria grosseira como o corpo, mas não deixa de ter matéria. Uma matéria sutil, quintessenciada.
mas que todo espírito, aqui Kardec mostra para nós, carrega com ele, encarnado ou desencarnado, e que vai, através desse perispírito, poder manifestar. Nós também temos a ligação, quando encarnados, do nós espírito com o corpo, pelo perispírito. E é o perispírito que dá oportunidade de nós pensarmos como espírito e atuarmos na manifestação do nosso corpo físico. Da mesma maneira, nós vamos entender que o desencarnado, que não está ligado no corpo, irá manifestar no nosso plano físico pelo seu perispírito, ligando o perispírito dele, espírito, com o perispírito do médium, para, através dessa ligação, manifestar, seja em qualquer manifestação. Aqui Kardec trata para nós no livro dos médiuns, das manifestações grosseiras, materiais, e das manifestações inteligentes. Em todas elas, o espírito é necessário para atuar da presença de um médium. E Kardec fala que normalmente aquele espírito, aquele médium que já trabalha a manifestação inteligente, seja na psicografia, na psicofonia, eles perdem ou não atuam como a manifestação material, física. Mas que nós sabemos que em muitos casos, como Chico Xavier, que tinha todas as manifestações, o Chico Xavier também, às vezes até fica difícil e ingrato a gente comparar a mediunidade de Chico Xavier com os outros médiuns de uma maneira geral, porque Chico Xavier era um missionário, né, com a sua mediunidade, mas ele tinha a manifestação física, teve até trabalhos realizados na comunhão espírita cristã com a materialização, mas que Emmanuel o adverte com a relação ao compromisso que eles tinham com a psicografia. Enfim, aqui no livro dos médiuns nós vamos entender, Kardec vai nos mostrar aqui no capítulo 19, quando vai tratar dos médiuns, Kardec começa dizendo o seguinte: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Então, todos nós temos, de alguma maneira, essa influência dos espíritos. Temos, então, seja pela intuição, pela inspiração, mas os espíritos nos influenciam, nós podemos sentir. Mas que aqui o livro vai tratar especificamente daquela faculdade mediúnica um pouco mais caracterizada. Então, é uma mediunidade mais ostensiva. E o livro vai explicar para nós, nesse capítulo, todos os tipos de mediunidade que possam existir. A mediunidade da psicofonia, psicografia, da vidência, todas elas, o espírito, nós precisamos lembrar, primeiro Deus tem que permitir a comunicação. O espírito precisa de ter a vontade e o médium ter essa sintonia com o espírito para fazer a comunicação chegar até nós. Então é por isso que nenhum médium, em nenhuma tarefa, em nenhum trabalho, pode prometer, garantir comunicação de espírito A, de espírito B, de fulano, de ciclano, porque isso não depende somente dele. Nem mesmo Chico Xavier garantia, mas nós tivemos a oportunidade de ver, né, a participação de Chico Xavier até em programas de televisão ao vivo, e o Emmanuel veio através dele e ofereceu a mensagem. Mas Chico sempre se colocava nessa condição. Não depende de mim, estou aqui à disposição dos espíritos, se eles vierem e quiserem comunicar. Então, para isso, é importante nós
buscarmos o entendimento, o estudo da mediunidade. Todo médium deve estudar esta obra, o Livro dos Médiuns, que é a base para entender o mecanismo desse intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual e vice-versa, porque nós estamos influenciando uns aos outros nesse intercâmbio. Então fica agora aqui a nossa gratidão, né, a Deus, a Jesus, a Kardec por esta obra e a Chico Xavier pelos exemplos na mediunidade e principalmente na vivência dessas obras que ele nos deixou, da vivência, da orientação que Jesus nos ofereceu de fazer ao outro o que gostaria nos fosse feito. Muito obrigado a todos os rádio ouvintes, nossa gratidão e boa tarde.